Sintam-se cumprimentados, amados irmãos em Cristo. Hoje Deus nos permitiu ouvir a sua mensagem na palavra que provém do livro de São Lucas, capítulo 18, começando no versículo 18 até 23. Vou ler a mensagem. Um certo príncipe perguntou-lhe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. 20. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. 21. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. 22. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. 23. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. A palavra do Senhor. Amados irmãos, esta é a mensagem que Deus tem por falar no nosso meio no dia de hoje. Este era um jovem rico, ele tinha muita riqueza. E que ele chegou a Jesus quando lhe perguntou o que podia fazer ele para entrar no reino de Deus. Ou seja, o que posso fazer para herdar a vida eterna? E quando Jesus disse: Guarda os mandamentos que Deus manda, ele disse: Já tenho guardado os mandamentos. Conforme os ouvimos, que ele dizia: Guardei esses mandamentos, não faço adultério, não mato, não roubo, mas tudo que do bom Deus diz, e eu tive essa observação desde a minha mocidade. Mas Jesus lhe disse ainda tens uma coisa que falta. Vai e vende tudo quanto tens, e o dinheiro vai partilhar com os pobres. Então, essa instrução de Jesus deixou o rosto daquele jovem rico muito abatido. Ele ficou muito triste, porque ele foi tocado mesmo no coração. E o jovem ficou aí mesmo e se tornou-se como fosse uma barreira. E como já falei, que a nossa mensagem tem que se cabeçar, que a cegueira nos separa com o nosso Deus. Que muitas das vezes, nós como pessoas no natural, depositamos todo o nosso coração na posse daquilo que nós temos. São riquezas, pode ser dinheiro, muitos projetos.
Mas se esse jovem disse que os mandamentos de Deus ele havia observado desde a mocidade, e ao mesmo tempo ele também desejava também de entrar no reino de Deus, mas queria ainda saber o que era necessário. Mas quando foi dito o que era necessário para ele, foi um peso quando foi dito que tinha que vender aquilo que ele tinha. Isto ele ficou mesmo abatido. E logo a Bíblia está a nos mostrar que este jovem, o coração dele estava naquilo que ele possuía. Para ele pensava que aquilo que ele possuía era tudo para a vida dele. E ele se sentia feliz. E que ainda queria saber como entrar no reino de Deus. Porque os mandamentos, ele até memorizava pela cabeça. Desde a criança já sabia todos os mandamentos. Mas chegou ao ponto de ele ficar triste quando foi dito que tinha que vender aquilo que ele tinha e partilhar com os pobres. Então, quando chegamos a esse ponto, é uma grande tristeza. E logo de onde sai a clareza de que, afinal, podemos observar certos mandamentos e deixar algumas instruções que nós podemos achar uma coisa de nada, mas para o caso desse jovem, o vender aquilo que ele possuía e partilhar com os pobres, os necessitados, tornou-se um grande peso para ele, que até ali, para ele, foi um limite. Ele ficou barrado, ele ficou na porta, ele não conseguiu mesmo nem entrar, porque logo aí ficou pesado para ele. Amados irmãos, não podemos esquecer que tudo aquilo que nós possuímos veio de Deus e de Deus voltará. Porque temos que pensar também que ao nosso redor temos irmãos que estão também em necessidade. Então, se Deus nos abençoou com aquilo que nós possuímos, Ele próprio Deus nos usa como fosse fontes de recepção para, por sua vez, encaminhar também para os necessitados. Essa é a nossa missão. Se Deus nos abençoa, é para também nós abençoarmos também. Esse jovem sentiu-se pesado, que o rosto caiu, porque Jesus apenas tinha dito a ele: vende tudo quanto tens e partilha com os pobres. Ele só pensava em si mesmo, que aquilo era só para si, esquecendo que um dia partiremos desta terra e tudo quanto temos deixaremos por trás. Porque se nós depositar o nosso coração nas coisas que nós possuímos, estamos numa cegueira espiritual, porque não sabemos para onde vamos, não conseguimos ver que ao nosso redor há muitos necessitados que também precisam daquilo que nós também possuímos. Por isso esse jovem ficou limitado, porque no princípio ele estava muito alegre ao aproximar de Jesus. Parecia que ele se agradava de ouvir o ensinamento de Jesus.
que o ensinamento de Jesus não pesa. Só poderá pesar quando nós não praticamos a palavra dele. Que esse jovem só ouvia a palavra e memorizava na cabeça. Mas pondo na prática a palavra, estava a tornar difícil para esse jovem. Porque ele pensava, sempre tinha aquela ideia ou aquele pensamento de que tudo que tenho é só para mim, não pensando dos necessitados. Por isso, amados irmãos, essa é uma grande batalha, essa é a nossa missão, que se Deus nos apoia, nós também temos que apoiar. Isso é que é ser filho de Deus. Porque essa cegueira espiritual impede-nos ver a realidade de Deus. Porque os ricos são de Deus. Também os pobres são também de Deus. Porque o coração dele se doeu que não podia partilhar daquilo que ele possuía com os pobres. Isso logo dá a entender que isso é uma cegueira espiritual. Porque essa cegueira espiritual nos impede de chegar ao próximo de Deus. Porque se ele queria herdar a vida eterna, mas deixando as instruções do dono dessa vida eterna, logo é uma cegueira espiritual. Porque se a Bíblia diz no João 14, no versículo 15, se amais a mim, guardai os meus mandamentos. Porque não podemos amar a Deus e quanto os seus mandamentos ser um fardo para nós. Se amamos a Deus, também temos que guardar os mandamentos de Deus. E assim como Deus quer de nós. Porque assim fazendo, estamos a abrir as portas que nos dirigem até a vida eterna. A vida eterna consiste em guardar os mandamentos de Deus, viver na palavra. Por exemplo, temos o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, ele cresceu com esses mandamentos. Ele tinha esses mandamentos. Mas no tempo de Jesus, ele estava a perseguir a igreja. Mas pela cegueira espiritual que ele tinha, ele pensava que estava a fazer a obra de Deus, a obra que agradava a Deus, sem saber se estava a perseguir cristãos, estava contra o próprio Deus. Mas tudo isso era cegueira espiritual. Porque a cegueira espiritual nos engana. Nós fazemos coisas ao contrário, entendemos de outra forma contrária. Esse jovem entendeu que o reino de Deus consiste em guardar certos mandamentos e outras instruções não podemos seguir porque são pesadas. Não pode ser assim. Que há outros até que escolhem igreja, porque a igreja X, a sua doutrina é muito pesada. Mas vou procurar uma outra igreja que tem doutrina mais leve. Mas, amados irmãos, a doutrina é a mesma. A doutrina de Deus não muda, os mandamentos nunca mudam. O que temos que fazer
nós é se conformar com a palavra de Deus, ouvir as instruções dele, o que ele quer de nós, porque as instruções dele vão nos guiar até a vida eterna. Porque esse jovem ficou muito triste e ficou barrado. Ele estava na porta e ficou na porta. Não conseguiu entrar na vida eterna, porque ele não podia vender aquilo que ele possuía e partilhar com os pobres, os necessitados. Por isso, amados irmãos, sejamos fortes em Deus. Se confessamos que conhecemos a Deus, é para seguir os mandamentos dele. Toda a instrução dele é boa, é agradável. A instrução dele dá a vida a nós. Por isso, amados irmãos, Deus abençoe ricamente pela vossa atenção. Em nome de Jesus, até a próxima.